Que bom ter você aqui em nosso canal. Que bom que você permite que eu esteja aí com você. A nossa aula de história de hoje vai ser sobre a Revolução Chinesa de 1949. Mas antes de falarmos deste ano, é bom a gente relembrar um pouco como era a China no início do século XX. Nesta ocasião, os chineses eram governados por uma monarquia que era condescendente com os invasores. Talvez você se pergunte, mas, professor, quem eram esses invasores? Esses invasores eram provenientes daquela expansão europeia. Expansão europeia é o período em que as nações europeias começaram a agir como impérios, foram conquistar outros territórios fora da Europa. Nós conhecemos mais as invasões à África, mas a invasão à Ásia também ocorreu. Não foi pior nem melhor do que a África. Foi tão maléfica quanto a da África. Dentre os invasores que chegaram à China, nenhum foi pior do que os ingleses. E quando falamos dos ingleses, devemos ter em mente a Batalha de Nanquim. Foi nesta ocasião que começou o movimento nacionalista na China, liderado por um tal de Sun Yat-sen. Essa liderança veio a formar um partido chamado o Kuomintang. Este Kuomintang, ele começou a organizar a China, no entanto, ele esqueceu um pouco a parte sul, principalmente o interior, os camponeses. Ora, esse partido foi criado em 1911. Em 1921, com a influência dos camponeses, foi criado na China uma outra força, um outro partido, chamado o Partido Comunista Chinês. Agora, 1911 nasceu o Kuomintang. 1921 nasceu o Partido Comunista Chinês. Você sabe o que aconteceu entre esse período lá na União Soviética? Sim, eu estou falando do ano de 1917. Foi a Revolução Russa. A Revolução Russa começa a expansão do socialismo. E é bom lembrar que a China ela faz quase que uma fronteira com a Rússia. Logo, a influência à Rússia ela não foi muito demorada. Foi um dos primeiros países a receber aquela influência. Por isso que em 1921, esse partido é organizado com a influência direta da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Apesar da harmonia que existia entre os chineses que eram do Kuomintang e os chineses que eram do PCC, é bom lembrar que a vida não era boa na China, porque esses partidos eram muito diferentes. Lembre-se que o Kuomintang tinha tendências capitalistas e o PCC tinha a intenção de acabar o capitalismo para fundar o socialismo. Talvez alguns fiquem perguntando, e como é que a Rússia começou a interceder e apoiar, dando até armas para o Kuomintang e dinheiro? Porque os russos acreditavam que lá na China não havia uma experiência socialista. Então eles precisavam dar tempo para que o Kuomintang pudesse perceber como era o socialismo, para que então, posteriormente, pudessem ser convencidos a tornar a China um país comunista. Lembra-se como os Estados Unidos influenciaram vários países a se tornarem capitalistas? E através do Plano Marshall, ou seja, deu dinheiro a juros baratos para que os países, depois da Segunda Guerra Mundial, pudessem se reconstruir e adotarem o capitalismo. É claro, receberam dinheiro, juros baratos, então é claro que o capitalismo passou a ser a opção desses países. E a Rússia estava fazendo o mesmo na China. No entanto, o tal de Sun Yat-sen morre. E quando ele morre, vai assumir um líder que não gosta muito dessa forma harmoniosa que estava havendo entre os dois partidos. Eu estou falando de Chiang Kai-shek. Quando ele assume, ele começa a perseguir essas pessoas que são ligadas ao PCC.
porque ele percebe que esse povo ele está em harmonia com os camponeses, com a maioria da população, porque durante aquela guerra do Kuomintang, na liderança de Sun Yat-sen contra a monarquia, nesse período o povo estava recebendo o benefício daqueles que viriam a ser os novos líderes do PCC, ou seja, eles conseguiram posse de terra, eles receberam tanto benefício que eles estavam apoiando mais o PCC do que o Kuomintang. Essa perseguição torna a China um país inóspito. No entanto, algo vai acontecer que esses dois partidos vão entrar em harmonia de novo. Sabe o que foi? Foi o Japão. O Japão, no período de 1930 ou no início de 1930, também estava em expansão. Lembre-se que nessa época de 1930, a Alemanha, mesmo não podendo se expandir por causa dos acordos da Primeira Guerra Mundial, também estava se expandindo. E a expansão do Japão visava ocupar o território japonês. E por causa dessa expansão do Japão e da invasão ao território japonês, o partido Kuomintang e o partido PCC, eles vão se unir para expulsar os japoneses da China. O perrengue do Japão contra a China durou de 1931 a 1935. Observe que foi durante esse período que esses partidos se uniram e fizeram oposição ao Japão e a China começou a ser unificada. Os chineses foram expulsos. Observou o ano em que eles foram expulsos? 1945. Foi nessa época que as bombas em Hiroshima e Nagasaki destruíram o Japão. Sem forças para continuar, ele simplesmente desistiu daquela invasão. No entanto, na China, a guerra civil voltou a acontecer. Essa rivalidade entre Chiang Kai-shek, que era o líder do Kuomintang, e Mao Tse-tung, que era o líder do PCC, ela continuou de 1946 a 1949. É bom lembrar que agora, depois da Segunda Guerra Mundial, o Kuomintang tinha o apoio dos Estados Unidos, porque percebeu que a União Soviética estava ocupando aquela região e resolveu dar apoio tecnológico. No entanto, Mao Tse-tung conseguiu, finalmente, implementar uma política que fez com que esse partido Kuomintang começasse a se refugiar cada vez mais longe e eles foram ficar numa região que hoje é chamada de Taiwan. Taiwan passou a ser a morada do Kuomintang, daquelas pessoas que não estavam em acordo com aquela política na China. A partir desse momento, a China integra o bloco de países socialistas junto com a União Soviética. E Taiwan passa a ser uma extensão da China. Eles estão lá, distantes. No entanto, a China reconhece Taiwan como sendo seu território. E é por causa disso que ainda hoje existe uma briga política muito grande. Se você ver a política atual, quando os Estados Unidos se referem a Taiwan, sempre fala como sendo um país ou uma parte da China que agora é independente. Os chineses não reconhecem isso. Por isso, Taiwan é um motivo de tensão entre a China e os Estados Unidos da América. O governo de Mao Tse-tung, naquela época, continuou, depois que eles foram expulsos, o Kuomintang, naquela linha de Stalin, ou seja, investiu na indústria e na coletividade do campo. A China começou a crescer, a se desenvolver, no entanto, sempre havia algumas divisões dentro do partido e da própria China em relação ao governo de Mao Tse-tung. A partir de 1960, Mao Tse-tung vai fazer uma grande revolução cultural na China. Só que para ter essa revolução cultural,
ele tem que afastar seus possíveis inimigos ou aqueles que não estão apoiando o seu governo. Ele vai se unir aos jovens chineses, vai fazer uma propaganda em torno da sua imagem e vários cientistas, intelectuais, aqueles que não estavam em acordo com suas ideias, começam a fugir do país. E aqueles que não fogem, ele manda expulsar. A China é o que é hoje muito por causa da política implementada naquela revolução cultural de Mao Tse-tung. No entanto, alguém que tentou definir a China disse: para fora, ela é capitalista, para dentro, ela é socialista. Parece que aquela implementação iniciada por Mao Tse-tung continua latente entre os chineses. No entanto, eu espero que algumas dúvidas tenham sido tiradas, mas que muitas outras tenham sido colocadas na sua cabeça, porque através de perguntas a gente funciona melhor. Você que é meu aluno sabe, na sala de aula nós vamos problematizar tudo isso e fazer exercícios com vocês. Você que por acaso nos encontrou aqui pela rede e gostou de acompanhar essa aula, deixa aí o teu comentário e a gente vai interagir com você.